Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta de estar sempre por dentro desse tipo de notícia que acontece no Brasil e no mundo, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o seu like se você gostar do vídeo antes de você partir para um próximo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. O que parecia ser uma simples ida ao salão de beleza para se produzir e ficar mais bonita, acabou sendo o momento decisivo para o fim da vida da adolescente Renata Miguel da Silva. Um crime que não tem explicações, uma família devastada em busca de justiça e a impunidade da lei. A perda de uma jovem talentosa, esforçada e dedicada são marcas que ficarão guardadas para sempre na vida de seus familiares e pessoas próximas a Renata, uma jovem de apenas 15 anos. A Renata estava no auge da sua adolescência, ela era estudante e participava de competições de ginástica rítmica, alimentando o grande sonho de um dia se tornar uma ginasta profissional. Segundo a família, ela era uma jovem tranquila e obediente e a convivência com seus pais e irmãos era muito saudável. A Renata e sua família moraram por muito tempo no bairro Jardim Itapeva, em Mauá, São Paulo, mas recentemente tinham conseguido comprar um apartamento no centro da cidade, no Parque São Vicente. A jovem estava feliz, pois com a mudança, finalmente iria ter um quarto só para ela. A Renata também era uma jovem super sociável e feliz, então ela tinha vários amigos e também um namorado na época dos fatos, porém na semana que sucedeu o crime, a jovem estava se sentindo mal com um pressentimento ruim e ela não sabia o que era, então durante uma conversa com a mãe, ela disse que decidiu pôr um fim no seu relacionamento porque achava que algo ruim pudesse acontecer e ela chegou a pensar que pudesse ser ali alguma traição por parte do namorado, mas acabou que não foi isso e infelizmente a Renata estava certa e o perigo assombrava bem próximo a ela, mas era algo muito mais grave do que uma traição do namorado. Perto da nova casa da Renata existia um salão de beleza. Os donos, o casal Rosane e Carla dos Santos Silva, de 30 anos, e José Nilson da Costa, de 38, aparentemente eram um casal de cabeleireiros tranquilos que queriam apenas ter o próprio salão e se estabelecer naquela região. Porém, por trás da fachada de bons profissionais, estava escondida uma outra versão dessa história. A essa altura, a Renata e sua família ainda não sabiam, mas o casal atuava como aliciadores de menores à prostituição e também abusavam dessas jovens. A Renata acabou ficando sabendo da existência desse salão aí através de uma amiga da escola que estudava junto com ela, e então um certo dia ela estava com vontade de fazer uma mudança ali no visual e acabou sentindo vontade de ir conhecer o salão. Ela pediu então dinheiro para a mãe dela, marcou um horário no salão e foi até lá fazer um corte de cabelo com a Rosane. Chegando lá, ela foi super bem atendida, a Rosane foi super simpática ali com ela, né? Fez um corte de cabelo muito bom também, que a Renata acabou gostando muito do resultado. Então, a Renata foi embora para casa, super feliz, satisfeita, e contou para a mãe dela, né, que tinha tido aí esse excelente atendimento. Por conta disso, até esse momento, é claro, não tinha nada para se desconfiar aí nessa história, era apenas um salão de beleza, uma menina foi atendida e pronto, encerrou a história. Então, os dias se seguiram normalmente. Mais alguns dias se passaram então e um tempo depois a Renata sentiu novamente vontade de fazer uma mudança no visual, isso porque ela tinha dessa vez uma ocasião especial para ir, que era uma festa de Halloween com os seus amigos, e dessa vez ela decidiu que queria fazer uma mudança ainda maior e fazer ali umas mechas, umas luzes no cabelo. Ela pediu então mais uma vez um dinheiro para a mãe dela, agendou o horário e foi até o salão da Rosane para fazer essas mechas, mas o que nem a Renata e nem a mãe dela sabiam é que dessa vez as coisas não ocorreriam tão bem como da primeira vez.
Esse dia era 1º de novembro de 2013, uma sexta-feira, e como de costume, a dona Angelita Miguel, mãe da Renata, estava trabalhando, e então ela disse que a Renata podia sim ir até o salão de beleza, mas ela teria que levar o irmãozinho dela mais novo junto, porque eles sempre ficavam ali em casa, né, sozinhos de tarde, e a Renata ficava tomando conta do irmão, então para não deixar ele sozinho, ela teria que levar ele junto com ela. Assim a Renata fez, então foi para o salão levando o irmão, e lá durante a tarde, como ela sempre fazia quando ela saía de casa, ela continuou se comunicando com a mãe por mensagens no celular e falando ali tudo o que estava acontecendo e como que estava sendo ali o progresso no cabelo. Depois de um tempo, a Renata mandou uma mensagem para a mãe super empolgada, dizendo que tinha recebido uma proposta de emprego da cabeleireira Rosane. Elas estavam conversando e a Renata acabou comentando com a Rosane que ela fazia unhas, e então ela recebeu uma proposta para trabalhar ali no salão como manicure. A Rosane disse que estava precisando, né, de uma pessoa para atender ali, para atrair mais público para o salão, e como a Renata tinha esse conhecimento, ela acabou oferecendo a vaga ali para a Renata. Ela disse ainda que a Renata deveria passar por uma espécie de teste fazendo as unhas da própria Rosane e caso corresse tudo bem, a Rosane gostasse do resultado, a vaga ali para a Renata estava garantida. A Renata ficou muito empolgada, afinal de contas ela era uma menina de 15 anos que estava ali buscando a sua independência, buscando ter o seu próprio dinheiro, para sair com os amigos e pagar também as suas próprias mudanças ali no visual. Então ela estava ali, né, muito alegre e querendo aceitar essa proposta de emprego, mas a mãe dela acabou não gostando tanto assim da ideia. A Angelita disse para Renata que não gostou muito da ideia porque a Renata ainda era muito jovem, não tinha necessidade ainda, né, de trabalhar. Felizmente os pais dela, os dois trabalhavam, então tinham ali a condição de dar uma vida confortável e boa para os filhos, e a mãe dela achava que nesse momento era melhor a filha focar mais nos estudos. Mesmo assim, a Renata disse que queria fazer aquele tal teste, né, fazendo ali as unhas da Rosane, e depois elas decidiam se ela ia poder ou não ficar com o emprego. Então a mãe dela acabou concordando e ela iria ali, né, fazer as unhas da cabeleireira. O dia se passou então e, segundo a Angelita, naquele dia ela passou muito mal com uma sensação ruim no trabalho e teve até mesmo uma crise de enxaqueca e precisou ir até o hospital para receber atendimento e tomar medicação. Ela chegou do trabalho então em casa mais tarde aquela noite, por volta já de 7 horas, e a Renata e o irmãozinho dela ainda não estavam em casa. Algum tempo depois, a Renata chegou então lá com o irmão, mas ela disse que ainda não tinha conseguido concluir ali o procedimento no cabelo e nem tinha feito ainda o teste ali fazendo as unhas da Rosane. Por conta disso, ela tinha ido em casa apenas para deixar o irmão, já que estava ficando tarde, e ela então precisaria retornar para o salão para concluir ali todos os procedimentos. A mãe dela não gostou muito, é claro, afinal já estava de noite, mas não tinha muito o que fazer, o cabelo dela estava uma parte ali descolorido já no meio do processo, não tinha como simplesmente parar para continuar no dia seguinte. Então assim foi feito, a Renata deixou o irmão em casa e voltou para o salão de beleza. Mas nesse momento, né, infelizmente elas também não sabiam, mas era o último momento que a Angelita iria ver a filha dela com vida. Aquela era a última vez que a Angelita abraçaria e beijaria sua filha. Depois que a Renata retornou para o salão, mãe e filha continuaram se comunicando por mensagens de celular, até que a Renata ligou para a mãe dizendo que o casal Rosane e José Nilson estavam levando ela para um local desconhecido. Naquele momento, a Rosane pegou o celular da minha filha e disse para eu ficar tranquila que ela já iria levar a Renata para casa. Ela desligou a ligação e o aparelho celular e foi a última vez que falei com a minha filha, disse a Angelita durante uma entrevista. A Angelita esperou então o marido, Cristiano Graciano da Silva, chegar em casa para começar as buscas pela filha. Como o procedimento normal em casos de desaparecimento, ela foi primeiro ali pelo bairro verificando se ela encontrava a filha em algum lugar, mas acabou não encontrando nenhum sinal da Renata.
Nesse primeiro momento, a mãe também não sabia o endereço exato do salão de beleza, porque ela mesma nunca tinha ido lá, só sabia que era perto de casa, mas depois de bastante procurar pelo bairro e também em casa, ela acabou encontrando ali, no meio das coisas da Renata, um cartãozinho do salão. Então ela descobriu o endereço do salão, foi até lá procurar a filha, mas acabou que o salão estava fechado e ela não encontrou nenhum sinal nem da Renata, nem do casal de cabeleireiros. Depois dessa primeira busca aí, então, dos pais da Renata, eles finalmente decidiram ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Mas chegando no distrito policial, eles foram informados que teriam que aguardar 24 horas, algo que infelizmente acontece em muitos casos de desaparecimento, mas é importante informar que a lei não diz nada sobre precisar aguardar 24 ou 48 horas para registrar o desaparecimento de alguém, muito pelo contrário, na verdade, quanto antes esse desaparecimento for informado e as buscas começarem, mais chances dessa pessoa ser encontrada bem. Sem ter o que fazer, então, os pais da Renata passaram a noite tentando encontrar a filha e a casa do casal Rosane e José Nilson por conta própria. Passadas as 24 horas, então, no dia seguinte, a Angelita e o marido dela retornaram de novo na delegacia para tentar registrar ali o desaparecimento da Renata. E dessa vez, ela já tinha conseguido encontrar as redes sociais do casal de cabeleireiros e ela tinha imprimido algumas fotos tanto da Renata quanto do casal para levar até a polícia e também para distribuir aí pelas ruas para outras pessoas ajudarem nas buscas. Porém, mais uma vez na delegacia, a Angelita não recebeu nenhum tipo de ajuda. Dessa vez ela foi informada que por ser feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, não tinha nenhum escrivão presente ali na delegacia e por conta disso não seria possível realizar o boletim de ocorrência e que caso ela quisesse ela poderia voltar para casa e fazer esse registro pela internet. As pessoas mais uma vez trataram o caso ali com descaso nesse momento, dizendo para Angelita que era para ela se acalmar porque a Renata era uma jovem adolescente que provavelmente tinha ido para casa de amigos para passar o feriado e que assim que acabasse o feriado certamente ela estaria em casa novamente. Mais uma vez, sem nenhum tipo de ajuda, então, a Angelita não teve outra opção a não ser sair da delegacia, mais uma vez sem registrar o desaparecimento da filha. Como a Angelita sabia que não era do perfil da Renata fazer esse tipo de coisa, de simplesmente sair com amigos sem avisar ou desaparecer assim do nada, e também sabia, que ela estava com os cabeleireiros no último momento que ela conseguiu falar com ela então continuou procurando ali por conta própria a filha. Ela procurou a Renata em muitos lugares, até mesmo em vários hospitais e até no IML. Depois de 2 dias procurando por conta própria, então com a ajuda de familiares e o pai da Renata, a Angelita finalmente conseguiu encontrar a casa dos cabeleireiros. Ela chegou lá na porta e chamou, mas não teve resposta de ninguém e além disso o portão estava trancado com uma corrente grossa. Com isso, então, ela voltou mais uma vez pela 3ª vez na delegacia, informando dessa vez o endereço do casal, mas de novo ela não teve nenhuma ajuda porque foi dito que não dava para fazer nada porque eles não tinham um mandado para entrar na casa, não tinha nenhum sinal que algo perigoso pudesse estar acontecendo. Então, de novo, a Angelita foi embora da delegacia sem nenhuma ajuda. Ela voltou então para a porta da casa do casal de cabeleireiros e permaneceu lá, imóvel, observando se ia ter algum tipo de movimentação ou se ela encontrava algum sinal da filha. Ela disse que até pensou em forçar a entrada no imóvel, mas não tinha muito jeito por conta da corrente grossa que estava ali fechando o portão e também ela tinha medo de acabar invadindo a casa e o casal reagir de alguma maneira violenta, Ela tinha esperança ali de a filha estar viva e bem dentro da casa, então ela tinha medo que eles reagissem de algum jeito e acabassem tirando a vida da Renata.
Mesmo tendo essa esperança de que a filha ainda fosse encontrada com vida, segundo a Angelita, né, ela disse ali em uma entrevista que assim que ela parou pela primeira vez em frente à casa do casal de cabeleireiros, ela já teve um péssimo pressentimento de que a sua filha estava lá dentro e que já encontraria a menina sem vida. Mais dias se passaram então e no dia 5 de novembro, terça-feira, já faziam 4 dias que a Renata estava desaparecida. Então a Angelita foi mais uma vez até a delegacia, mas dessa vez ela foi até o DHPP em São Paulo, que é o departamento ali que investiga homicídios. Chegando lá, ela finalmente recebeu um atendimento mais adequado e conseguiu registrar o desaparecimento da filha e conseguiu, né, ali a atenção da polícia e das autoridades. Ela retornou então para Mauá e foi direto para a porta mais uma vez da casa do casal de sequestradores. E chegando lá, ela já percebeu uma movimentação da polícia, tinham alguns policiais e também alguns curiosos ali na porta da casa e até mesmo um helicóptero estava sobrevoando a área. Quando a Angelita conseguiu se aproximar e falar com os policiais, ela recebeu então a pior notícia que uma mãe poderia receber. Um corpo tinha sido encontrado de fato ali dentro da casa e o corpo era da Renata. 4 dias depois do seu desaparecimento, então, a Renata foi finalmente encontrada, mas infelizmente sem vida, com o corpo nu sobre a cama do casal Rosane e José Nilson. A primeira informação foi de que ela havia tido uma overdose pelo uso excessivo de drogas. Mas a Angelita sabia que a filha não era usuária e isso não fazia parte da sua conduta. Então logo ficou claro que a Renata tinha sido obrigada a usar essas substâncias. Segundo o IML, o corpo da Renata tinha sido lavado com bucha e sabão para apagar qualquer evidência, mas nas unhas dela ainda foram encontrados vestígios de pele, o que indicava que ela lutou para tentar viver. A Renata foi sequestrada, estuprada e forçada a usar cocaína em grande quantidade, o que ocasionou na morte dela. Quando o corpo da Renata foi encontrado, infelizmente o casal de assassinos já tinha fugido da cidade. Para o desespero da família da Renata, eles permaneceram foragidos por 3 anos até finalmente serem encontrados por conta de uma denúncia anônima. Uma mulher estava assistindo a uma entrevista da Angelita na televisão falando sobre o caso e então ela acabou reconhecendo ali as fotos do casal que foram exibidas. Ela telefonou então, né, lá para a polícia dizendo que o casal eram vizinhos dela. Segundo informações da Polícia Civil, a Rosane e o José Nilson foram encontrados vivendo em Campos Elíseos, em Duque de Caxias, distante cerca de 450 quilômetros de Mauá. Ao chegarem na casa onde o casal se escondia, os policiais encontraram os 2 filhos deles, um de 10 e outro de 12 anos. Os meninos informaram que os pais estavam trabalhando naquele momento. De acordo com a investigação, o casal mantinha uma rotina bem normal em Campos Elíseos. Ambos trabalhavam na região, o José Nilson em uma barbearia e a Rosane como balconista em uma farmácia, sem levantar qualquer suspeita. Em depoimento, eles ficaram calados e não disseram nada sobre o crime. Em 2019, então, a Rosane e o José Nilson foram finalmente a júri popular e foram condenados a 16 anos de prisão. A investigação do caso da Renata revelou que o casal de criminosos já tinha feito várias outras vítimas e tinha um público-alvo, mulheres jovens e bonitas para serem aliciadas à prostituição. Ao que parece, a Renata foi a única vítima fatal. Após a morte dela, algumas jovens procuraram a Angelita e contaram a ela como funcionava o esquema do casal. Segundo essas jovens, o casal de cabeleireiros atraía as meninas com propostas de falso emprego, assim como fizeram ali, né, com a Renata, com a proposta do emprego como manicure. Então ganhavam a confiança delas e as obrigavam a manter relações sexuais com eles em troca de dinheiro.
Para cometer tanta crueldade, o casal forçava as jovens a usarem drogas, assim elas ficavam ainda mais fracas e vulneráveis, eventualmente acabavam também, né, se viciando e procuravam ali eles depois por conta própria, porque, né, ficavam em busca ali de mais substância, mais dinheiro e todas essas coisas, e essas vítimas acabavam trazendo mais vítimas para o casal, que foi justamente o caso da amiga da Renata, que acabou indicando esse salão de beleza para ela. Essa menina também tinha sido uma vítima do casal. Surpreendendo a todos, a Angelita ainda deu uma declaração dizendo que ela tinha perdoado os assassinos da filha dela porque ela precisava disso para seguir em frente. Além disso, como ela passou por todo aquele problema com a polícia ali, né, e o descaso, ela decidiu, depois de tudo isso, estudar um pouco mais sobre as leis para entender o que poderia ter sido feito melhor ali na época que a sua filha desapareceu. Com esses novos conhecimentos, então, a Angelita passou a dar palestras em escolas para jovens e também para pais, para dar ali, né, um auxílio, orientar ali os jovens sobre como eles poderiam se defender, né, desse tipo de perigo que tem na sociedade e também auxiliar os pais sobre o que fazer em momentos como esses. Junto com outras mães que tiveram também a vida de seus filhos interrompidas de forma precoce e brutal, a Angelita ainda criou um grupo de apoio que se chama NAV, Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, onde é oferecido acolhimento e suporte para as mães que estão passando por essa dor. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia a história da Renata e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação dos vídeos. E é isso, até o próximo vídeo.